A fé cristã não combina com o hábito de discriminar pessoas, seja pela aparência ou por qualquer outra característica. A fé cristã, ela não combina com o hábito de favorecer uma pessoa ou prejudicá-la por conta da aparência, por conta da opinião dessa pessoa, da posição social ou do comportamento dessa pessoa, comportamento do qual, porventura, um cristão discorde. Isto é chamado por Tiago, nesse texto que nós lemos, é chamado de acepção, que nada mais é do que fazer um julgamento com base na aparência, com base em algo que não se constitui na essência da vida humana e do ser humano. Tiago escreve, vejamos novamente o primeiro versículo: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. A tradução na linguagem de hoje, da Sociedade Bíblica, traduziu da seguinte forma, esse texto também está na projeção: Meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Mas será que pessoas que professam a fé em Jesus Cristo, ou seja, aquelas pessoas que são chamadas de cristã, fazem isto? Tiago, irmão do Senhor, escreveu: Meus irmãos. Ele falava às igrejas do seu tempo, ele fala à igreja do nosso tempo, ele fala conosco, ou seja, o que ele diz aplica-se a mim, aplica-se a você, a todos aqueles que professam a fé cristã. E Tiago ilustra a acepção de pessoas, a discriminação, numa imagem muito viva, dizendo: imagine que entra na igreja um homem rico, e ele é portador de todos os sinais da riqueza, todos os sinais exteriores que evidenciam que ele é um homem rico. O diácono recebe com alegria e o leva ao lugar de honra, a um lugar de destaque, para que ele ali se assente, e o trata com todo cuidado. Mas, imediatamente, chega também um homem mal vestido, que anda como pobre, fala como pobre, tem todos os sinais exteriores de ser uma pessoa pobre, e então é olhado com desprezo, e o diácono diz para ele: fique aqui, se sobrar algum lugar, você se assenta, senão você vai assistir o culto em pé, vai participar do culto em pé, e se dê por contente por isso. Está errado tratar bem o visitante ilustre? Não, não está errado tratá-lo bem. O que está errado é tratar bem o visitante rico e desprezar o visitante humilde. Está errado discriminar em função de qualquer traço exterior, seja a riqueza ou a pobreza, a cor da pele ou qualquer outro sinal exterior que leve a estabelecer uma discriminação entre as pessoas. As igrejas do Novo Testamento eram compostas, na sua maioria, por pobres e por escravos. Tiago está salientando que cada pessoa é criação de Deus, é uma criatura feita por Deus, e deveria ser vista e valorizada como imagem e semelhança de Deus, na sua essência, independentemente dos sinais exteriores. Mas o hábito de rotular as pessoas pela aparência, pela riqueza ou pela pobreza, cega-nos para aquilo que é importante e aquilo que Deus deseja que nós enxerguemos nos seus filhos, nas suas criaturas. À luz dessa passagem de Tiago, eu gostaria de compartilhar com você algumas afirmações a respeito da discriminação e por que nós não devemos incorrer na discriminação, seja no âmbito da igreja ou em qualquer outro ambiente em que vivamos. Discriminar é sinal de incoerência. Discriminar é incoerência. Tiago demonstra isso explicando aos seus leitores que, se eles precisassem
Se eles quisessem fazer alguma distinção, eles deveriam fazer essa distinção privilegiando o pobre. Afinal de contas, Deus escolheu os pobres para que fossem herdeiros e para que conhecessem a sua graça. Portanto, se ele quisesse homenagear alguém com uma distinção, deveriam ser as pessoas humildes, as pessoas homenageadas, e não aquelas que já gozavam de status elevado na sociedade. Mas Tiago, ao apresentar a sua argumentação, ele também traz uma advertência muito séria, que é a seguinte: se fizesse a homenagem ao rico, ao homem que ostentava a sua riqueza, isso seria um incentivo para que os ricos confiassem na própria riqueza e não em Deus, que salva a todos pela sua graça. Afinal de contas, se a riqueza abria as portas da igreja e garantia um assento especial na igreja, por que não haveria de abrir também as portas do céu e garantir também no céu um lugar privilegiado? Era essa a mensagem que a igreja passava ao fazer a distinção entre o pobre e o rico. Discriminar é incoerência, mas discriminar também é superficialidade, fundamenta-se na superficialidade. A parcialidade da acepção, ela fundamenta-se num julgamento que é um julgamento superficial, pois é um julgamento com base nas aparências. E com que frequência nós, cristãos, cometemos esse tipo de equívoco? Por exemplo, disse que alguém é mal-humorado porque não riu de uma brincadeira. Disse que alguém é desorganizado porque chegou atrasado um dia e nós rotulamos essa pessoa. Disse que alguém é desequilibrado porque, num momento de fragilidade, quem sabe desabou e começou a chorar. Tiago alerta-nos que quando nós fazemos isso, quando nós julgamos uma pessoa com base na aparência, com base numa circunstância especial, nós estamos tomados por pensamentos que são perversos. Veja o versículo 4, diz assim: não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ou seja, quando nós julgamos o valor de uma vida humana, por um aspecto dessa vida, nós incorremos em perversidade. E perversidade é uma abominação aos olhos de Deus. Mas discriminar não só é superficialidade, mas é irresponsabilidade. É irresponsabilidade pela seguinte razão: os rótulos se espalham rapidamente, prejudicam a vida das pessoas que são discriminadas, afetam gravemente a vida dessas pessoas. Por conta dos rótulos, elas são estigmatizadas, e ao serem estigmatizadas, são marcadas, rejeitadas, condenadas. Sobre a infância, sobre a adolescência, no princípio da juventude, o poder da discriminação produz estragos enormes na vida das pessoas que são discriminadas, que são rotuladas. Antes de rotular qualquer pessoa, seria muito bom que cada cristão meditasse no que escreveu Paulo aos Romanos, no capítulo 14, versículo 15, no texto que está na projeção. Assim diz o apóstolo Paulo: não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Mas discriminar não só é um sinal de perversidade, de superficialidade, de irresponsabilidade, mas discriminar também é sinal de insegurança. Não sei se você tem o hábito de ler o rótulo dos alimentos, se você tem esse tipo de cuidado, mas se você for ler um rótulo que foi colocado sobre uma pessoa, você encontrará a seguinte composição: 50% ignorância, outros 50% insegurança. Mas, veja bem, 50% de ignorância e 50% de insegurança, não da pessoa que foi rotulada, mas daquela que colocou o rótulo sobre a outra pessoa. Insegurança e ignorância.
Insegurança porque normalmente nós condenamos nos outros aquilo que nós repudiamos em nós, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos afeta e aquilo que nós detestamos. O poeta alemão Hermann Hesse, ele disse: se você odeia uma pessoa, odeia alguma coisa nela que também é parte de você. O que não faz parte de nós não incomoda. Que alerta! Mandamentos não são eletivos. Ou seja, nós não podemos escolher obedecer estes ou aqueles mandamentos de Deus. Mas a noção de compensação, ou seja, de troca, ela está profundamente arraigada na natureza humana. E Tiago ironiza, dizendo que não é porque uma pessoa não adultera que ela esteja livre para cometer o assassinato. Ou seja, ao quebrar um mandamento da lei, ela se torna culpada de toda a lei. Mas esse tipo de lógica, ou seja, uma lógica da substituição, da troca, está profundamente enraizada na prática religiosa e na prática também dos cristãos. Noutras palavras, o fato de não mentir não lhe dá licença para que você ofenda as outras pessoas. O fato de pagar as suas contas em dia não lhe dá o direito de virar as costas para as outras pessoas, principalmente para aquelas que são necessitadas. A religião da compensação é a religião da lei, é a religião do olho por olho, dente por dente, mas a fé em Jesus Cristo, a fé no Cristo ressurreto é a milha a mais. É o voto de confiança, é a outra face, é devolver o mal que foi recebido com um bem, é não retribuir o mal, é não agir no mesmo espírito, é devolver isso com uma oferta bondosa. O pastor presbiteriano John Ortberg, ele escreveu a respeito da lei e do amor, uma reflexão que vale a pena a nossa meditação nessa manhã. Veja o texto na tela, ele diz assim: da mesma forma que o amor é a expressão máxima da lei, ou seja, toda a lei se cumpre no amor. Ele prossegue: a falta de amor é a expressão máxima do pecado. Ou seja, o pior pecado que um cristão pode cometer é não amar, é não agir de acordo com o amor que ele conhece, que ele pode oferecer ao seu próximo. A vida cristã, ela não pode ser resumida a uma obediência negativa, ou seja, um mal que nós evitamos, não fazer isto, não fazer aquilo que é errado. Mas a marca principal da vida cristã é a positividade, ou seja, a prática ativa do amor ao próximo. Por isso Tiago, mais adiante, no 4º capítulo, versículo 17, ele assim dirá: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Não basta abster-se do mal, é preciso buscar fazer o bem. Portanto, como é que nós devemos tratar as pessoas? Como devem ser os nossos relacionamentos? Segundo Tiago, a fé cristã não está desvinculada do modo como nós tratamos as pessoas ao nosso redor. Como vencer o hábito terrível de rotular as pessoas, discriminá-las? Como impedir que isso ganhe espaço dentro da comunidade cristã, dentro da nossa igreja? Como construir relacionamentos que sejam cheios de significado e marcados pelo amor? Algumas coisas nós devemos anotar se queremos caminhar nessa direção. Em primeiro lugar, aceitando todas as pessoas. Aceitando todas as pessoas. Nós confundimos aceitação com aprovação. Não se trata de aprovar o comportamento de todas as pessoas, mas de aceitá-las, de recebê-las, de enxergar em cada uma delas a imagem e semelhança de Deus, independentemente do comportamento. Veja o que Paulo escreveu também em Romanos, capítulo 15. Ele diz: aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou. E eu pergunto para você, como foi que Cristo nos aceitou? Como foi que Cristo aceitou você?
Max Lucado escreveu: Deus nos ama tanto a ponto de nos aceitar exatamente como somos, mas Ele nos ama demais para permitir que permaneçamos os mesmos. Aqui, nesta igreja, nós estamos empenhados em cultivar a aceitação como uma marca da igreja, como uma das características principais dessa igreja. Não importa de onde você está vindo, se você é rico, se você é pobre, se você é analfabeto ou se você tem pós-doutorado, não importa as escolhas que você fez na sua vida, não importa se você é um cristão experiente, com um currículo belíssimo na vida cristã, ou se você é um cristão dando os primeiros passos na fé cristã, lutando ainda com pecados, com vícios, não importa, nada disso. Nós o aceitamos aqui como parte do corpo de Cristo, como Deus o chamou. Exatamente como Deus o chamou. Mas talvez você se pergunte, então, eu não preciso mudar nada na minha vida? Eu não preciso mudar absolutamente nada na minha vida? É você, à luz da palavra de Deus e da iluminação do Espírito Santo, que deve discernir aquilo que precisa ser mudado na sua vida, aquilo que precisa ser transformado na sua vida. Aqui não há fiscais. Aqui ninguém tem procuração para fiscalizar o comportamento alheio. Aqui só há irmãos em Cristo, pecadores, salvos pela graça de Deus. Somente pecadores, salvos pela graça de Deus. Primeira coisa, se você quer então praticar o que Tiago está dizendo, aceite as pessoas como elas são, no estado em que elas estão. Segundo lugar, incentivando todas as pessoas. Incentivando todas as pessoas. Elogios sinceros têm um poder extraordinário para produzir mudanças na vida das pessoas. Muito mais do que cobranças, muito mais do que repreensões. Uma das histórias preferidas a esse respeito, uma das minhas histórias preferidas é do pastor presbiteriano Howard Hendricks. Ele foi um aluno numa das fases da sua vida escolar, um aluno com a vida bem complicada. Como quase todos os meninos, uma certa altura da sua vida escolar, ele estava perto da expulsão, com notas vermelhas, estava sob observação da direção, até que, certo dia, uma nova professora assumiu a classe na qual ele era aluno. E quando ela fez a chamada e chamou o seu nome, e ele respondeu presente, ela fez uma pausa. Olhou para ele com serenidade, com tranquilidade, e lhe disse: eu ouvi muitas coisas a seu respeito, mas eu não acredito em nenhuma delas. Ele disse que, daquele dia em diante, uma revolução teve início na sua vida escolar e no seu comportamento. Por uma razão, a atitude daquela professora. Eu não acredito em nenhuma coisa que eu ouvi a seu respeito. Conheci, uns anos atrás, uma senhora, e esta senhora, que já era idosa, ela me disse certa vez: Valdinei, sempre que alguém me dizia, ou que alguém me diz, que uma pessoa não tem nada de bom, eu não aceito isso. Mas mais do que isso, eu assumo isso como um desafio. E eu me proponho sempre a seguinte tarefa: procurar alguma coisa boa naquela pessoa. E ela concluía dizendo: e não é que eu acho sempre? E não é que eu sempre encontro alguma coisa boa? Poder do incentivo. Se nós queremos ajudar, nós devemos incentivar o que há de melhor, e sempre é possível encontrar algo bom numa pessoa. Em terceiro lugar, acolhendo todas as pessoas. Nada pode impedir uma igreja cheia de amor de crescer. O acolhimento é tão importante ser bem recebido, que nós temos na igreja um ministério do acolhimento sob os cuidados do ministério diaconal. Amar
não ocorre intencionalmente, ou seja, nós precisamos, só ocorre intencionalmente, ou seja, nós precisamos de vontade, de intencionalidade no acolhimento, de esforço, e todos podem contribuir. Todos podem contribuir para que entre nós haja um clima receptivo, uma atmosfera positiva na igreja. Pense e responda para si mesmo: se dependesse da minha acolhida, quem visita a igreja voltaria uma segunda vez? Se dependesse da sua atitude. Não estou perguntando se você é diácono, se você vai se candidatar a diácono. Mas se dependesse da sua atitude, o visitante voltaria uma segunda vez? O que as colunas são para esse templo, para sustentá-lo? O amor fraternal. O amor fraternal é para a comunidade, é para que nós nos mantenhamos unidos aqui, sem um acolhimento generoso, honesto, sincero, a comunidade se desfaz. Por isso, eu quero pedir para todos nesta igreja, independentemente do seu ministério, da sua função, acolha com amor, acolha com simpatia todas as pessoas que vierem à nossa igreja, todas as pessoas que nos visitarem em qualquer época do ano, em qualquer culto, independentemente da aparência dessa pessoa. Independentemente da aparência. E a você que nos visita nesse culto, você que quem sabe tem frequentado, mas não é membro da igreja, eu gostaria de dizer que você é bem-vindo, muito bem-vindo a esta igreja. E você é importante, a sua presença é importante para nós, independentemente do seu currículo, das suas posses, ou de qualquer outra característica exterior. A razão desta igreja, e a razão de qualquer igreja, é a adoração a Deus. Mas nós só adoramos a Deus porque nós conhecemos o amor dEle. Portanto, a adoração só faz sentido se ela expressar a natureza desse Deus de amor. As portas do nosso templo, elas permanecem abertas para adorar um Deus que é o Deus de amor revelado em Jesus Cristo. Portanto, nós não podemos adorar a Deus com um espírito diferente que o espírito de amor e sem expressar esse amor por todas as pessoas. Termino. Tiago, o irmão do Senhor, escreveu: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Discriminar é tão fácil, é quase que natural dos seres humanos. Mas discriminar é profundamente incoerente, é superficial, é irresponsável, é perverso. A Bíblia é muito clara ao afirmar que todos pecaram, todos carecem da graça de Deus para serem salvos, todos, não há um justo sequer. Nós somos salvos pela graça e não pelas obras, não pelo bom comportamento. Relacionamentos abençoados começam com a decisão simples: eu não vou discriminar, eu não farei acepção de pessoas. Relacionamentos fundamentados no amor cristão são aqueles nos quais há aceitação, há incentivo e há acolhimento. Deus o abençoe, Deus nos abençoe, Deus nos faça, nós, primeira igreja, um lugar de expressão do amor dEle, um lugar de expressão da aceitação que nós encontramos em Cristo Jesus. Amém.